A paz do Senhor, irmã Kétrin Sofia. Tudo bem? Tudo bem? Agora sim. Hoje eu vou ler João 5, ao 30, ao 36. Jesus continuou a falar. Aquelas pessoas, ele disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João. E o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava. E por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu não tenho um testemunho a meu favor ainda, mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Agradeço a oportunidade. Que bênção, maravilha. Vamos ouvir o nosso irmão Pietro Natan, que fará uma leitura e logo na sequência nós deixaremos uma palavra ao seu coração. Pietro Natan, a paz do Senhor Jesus, como é que você está? Tudo bem? Paz do Senhor, eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou ler João, capítulo 5, versículo 37 ao 47. Também o Pai que me enviou testemunha a meu valor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram ao seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem nele, naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e não são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai, e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, essas pessoas vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiadas pelas outras pessoas e não tentam corrigir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em que vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
bênção de Deus. Muito obrigado, meu neto Pietro Natan, e também a minha neta, né, a Kathleen Sofia, pela leitura, por me auxiliar no sermão de hoje. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração. No domingo passado, o meu primo Cícero Siqueira, ele participou com a gente na celebração pelas redes sociais. E enquanto eu fazia uma reflexão demonstrando a visão de Jesus sobre o conceito de pai, com base na parábola do filho pródigo, fui instado e fiz uma citação bíblica de uma frase atribuída a Jesus, que resulta no sermão falado de hoje. Vocês estudam as Escrituras sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. João capítulo 5, versículos 39, lido aqui competentemente pelos nossos netos. Essa frase é tão conhecida quanto incompreendida, pastora Ruth, tendo em vista que em algumas traduções bíblicas começa com o verbo no imperativo, que foi como eu me expressei na citação no domingo passado, e os netos leram aqui também. Examinai as Escrituras. Essa é a aplicação mais popular, comum no meio cristão desde os primeiros séculos. Porém, isso não implica que ela seja necessariamente, irmã Francisca, a mais correta. A palavra examinais traduz um verbo grego que pode ser lido corretamente tanto como um imperativo como um indicativo. No caso dessa frase de Jesus, se lido como um imperativo, examinai as Escrituras, temos uma ordem. Por outro lado, se lido no indicativo, examinais as Escrituras, se torna uma crítica àquelas pessoas. Por isso é importante a gente entender o que nós estamos lendo, pensar e raciocinar. Se observado o contexto em que João, capítulo 5, verso 39, aparece, fica claro se tratar de uma crítica. No capítulo 5, João registrou as ações de Jesus, Kathleen Sofia, lá em Jerusalém, após ter estado na Galileia. Vemos isso consultando o capítulo 4, versículos 46 ao 54, onde João relata que havia uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Já em Jerusalém, o evangelista registrou então no capítulo 5, versículos 1 ao 18, o milagre de Jesus no tanque de Betesda, seu ensinamento sobre sua missão e a forma com que ele confrontou a reação das pessoas, e que Jesus falou sobre o sábado e sobre o Pai, no sentido de debater com os judeus a respeito de sua relação com Deus e com o sábado. Entre os versículos 16 e 47, que foram os que nós lemos na noite de hoje, do capítulo 5, facilmente podemos perceber, minha mãe Dulce que está por aqui, que Jesus demonstra que se eles realmente soubessem quem ele era, de modo algum fariam qualquer objeção sobre os seus atos. No versículo 31 do capítulo 5 de João, Jesus menciona, por exemplo, o testemunho de João Batista, suas próprias obras, Deus o Pai e as Escrituras como testemunhas que comprovam a veracidade de suas afirmações e a legitimidade de seu ministério. Contudo, pastora Ruth, apesar de todas essas provas,
esses testemunhos, aquelas pessoas que se diziam tão religiosas, ignoravam esses sinais e o rejeitaram como Messias. Portanto, no versículo 38, Jesus inicia o fechamento da crítica, irmã Kathleen Sofia, e declara que aquelas pessoas tinham as Escrituras nas mentes, nas suas cucas. Eram inteligentes, irmã Francisca, porque detinham o conhecimento na cabeça, na mente, mas não possuíam a palavra de Deus em seus corações. Olha que coisa! Então, ler, citar a Bíblia de cor e salteado não tem muita coisa a ver, porque eles assim o faziam, mas a questão é que as Escrituras precisam sim estar na nossa mente, mas a palavra de Deus precisa estar em nossos corações. Examinais as Escrituras. Vocês estudam as Escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. A crítica segue então para a conclusão, nos versículos seguintes, nos quais as palavras de Jesus nos mostram, Pietro Natan, que aquelas pessoas eram incoerentes, pois apesar de todas as evidências, elas não queriam ir para Jesus a fim de ter vida, porque não amavam a Deus com sinceridade. Olha só, eram religiosas, não é? Tinha as Escrituras na ponta da língua, na cuca, na mente, na cabeça, mas não amavam a Deus com sinceridade. Portanto, nós não podemos estudar, ter em nossas mentes as Escrituras sagradas por pensar que encontraremos nelas a vida eterna. As Escrituras, quando a temos na mente e a possuímos guardada no coração, são meios pelos quais Deus testifica, aponta e dá testemunho de Jesus, que é quem, de fato, nos oferece a vida eterna. Tem muitas pessoas que acham e têm a Bíblia, irmã Francisca, como um amuleto, achando que a Bíblia vai salvar ele, enquanto um objeto. Não, a Bíblia, ela tem só a mensagem que aponta para Jesus, que de fato é quem nos oferece a vida eterna. A palavra, ela testifica, ela mostra o que nós precisamos fazer. Mas se eu não tiver Jesus e tiver um punhado de Bíblia, nada vai resolver. Então que essa palavra, essa reflexão fique para nós nessa noite. As Escrituras, quando a temos na mente e a possuímos guardada no coração, são meios pelos quais Deus testifica, aponta e dá testemunho de Jesus, que é quem, de fato, nos oferece a vida eterna. Amém.